Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos discutir nesse vídeo, de uma maneira bem rápida e sucinta, o conceito de continuidade. E o que vem a ser a continuidade de uma função? É uma propriedade que permite que você tenha uma lei para definir ela, uma lei perfeita, uma lei que funciona perfeitamente quando você está fazendo um modelo matemático. Observe os gráficos abaixo. Informalmente, uma função é dita contínua quando é possível traçar o seu gráfico sem que seja necessário tirar o lápis do papel. Qualquer salto ou buraco apresentado representa uma descontinuidade. Observando os gráficos, pode-se afirmar que a função do gráfico A é contínua em todo ponto x pertencente a reais. Você percebe que o gráfico A pode ser feito sem tirar o lápis do papel. Já no gráfico B, nós vemos que a função é contínua, exceto em x igual a A e em x igual a B. No ponto A, nós temos um salto, em que o limite pula de um determinado valor para outro, e em B, a função não é definida. É um conceito muito simples, mas você pensar nele dessa maneira muito simples e não tirar o lápis do papel, não lhe dá muitas ferramentas para poder resolver problemas. Então, vamos pensar da maneira matemática. O que tem nessa descontinuidade que não tem num ponto aqui onde a função é contínua? Um dos motivos para ocorrer uma descontinuidade é a inexistência da função no ponto em questão. Então, para investigar a continuidade de uma função em um ponto x igual a pertencente ao seu domínio, deve-se verificar se são obedecidas as três condições. A primeira é existir o f de A. Então, para a função ser contínua em A, é necessário que f de A exista. Simplesmente existir é suficiente? Não. Olha o ponto A aqui no gráfico B. A função é definida no ponto A? É. O valor dela é esse daqui. Mas a função é contínua? Não. Se você for desenhar ela, ela tem um salto aqui. Como é que a gente poderia falar matematicamente nesse salto? Esse salto seria justamente limites laterais diferentes. O limite à direita é esse valor aqui, e o limite à esquerda é esse outro valor. Ou seja, o limite não existe. Então, um outro ponto necessário é que existe o limite da função no ponto em questão. Só que existir limite, existir função, não adianta. Eu vou dar um exemplo aqui. Se nós no ponto B acrescentássemos um ponto aqui fora desse ponto, né? Um ponto aqui, de maneira que a função no ponto B tivesse um valor diferente, depois ela voltasse para a sua lei de formação, a função teria função no ponto B? Teria. Teria limite? Teria, porque o limite aqui existe. No entanto, existir limite e ter função não garante que a função é contínua. Por quê? Porque aqui você teria um ponto onde a função é um valor e o limite é outro. Então, a condição que fecha é a de que o limite de f de x com x tendendo a A tem que ser igual a f no ponto A. E se você olhar apenas para essa última condição, ela vai ser suficiente para você analisar um problema. Por quê? Porque se o limite for igual à função, significa que ambos existem. Vamos a alguns exemplos. Esse primeiro e esse segundo exemplo, a gente nem precisa fazer conta, né? Porque nesse primeiro ele diz que a função f de x é contínua para todo x igual a 2. Como é que a gente calcula o limite dessa função? O limite da função quociente é obtido substituindo a tendência no limite. Né? Então, por exemplo, qual o limite de f de x com x tendendo a 1? A 1 ao quadrado menos 4, que dá menos 3, sobre 1 menos 2 dá menos 1, dá 3. Ou seja, calcular o limite corresponde a calcular o valor numérico da função, ou seja, limite com x tendendo a é o próprio f de a. O único problema aqui é se a gente adotar x igual a 2, aí a gente vai ter que ver, bom, vai dar 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2 vai dar 0 sobre 0.
E aí a gente vai ter que analisar esse limite, quanto é que vai dar, para ver se a função vai ser contínua ou não. Então, de antemão, a gente pode dizer que toda a função racional é contínua, exceto nos pontos em que não fazem parte do domínio. Aliás, eu nem precisava calcular limite. A função não existir no ponto x igual a 2 já é condição suficiente para que a continuidade não ocorra. Toda função polinomial é contínua em R. Para qualquer número real, em um polinômio, basta substituir. Agora vamos ao terceiro exemplo. Determine os pontos nos quais a função abaixo é contínua. Nós sabemos que, se x for diferente de 3, nós vamos ter um ponto que não anula o denominador, é um ponto do domínio de f de x. Então, se x for diferente de 3, para calcular o limite dessa expressão aqui, eu vou estar substituindo apenas o x pelo número da tendência. O único problema que a gente tem aqui é no ponto x igual a 3. O ponto x igual a 3 não funciona para essa lei, e nele você tem um valor diferente. Então, vamos lá. Ele quer que discuta os pontos em que a função é contínua. Então, primeiramente, nós podemos afirmar que f é contínua para x diferente de 3. Bom, e em x igual a 3? Qual é a condição? Tem que existir limite, o limite eu calculo em cima disso aqui, tem que existir função no ponto e eles têm que ser iguais. Então, para analisar se a função é contínua em x igual a 3, eu vou ter que analisar se o limite com x tendendo a 3 de f de x é igual a f de 3. Então, vamos fazer essa continha aqui. Quanto é que vai ser o limite de f de x com x tendendo a 3? Quando eu vou calcular o limite, qual é a lei que eu vou usar? Eu quero o limite com x tendendo a 3. Eu vou usar x diferente de 3 ou x igual a 3? Se eu falo x tendendo a 3, significa que eu estou me aproximando de 3. Mas me aproximando de 3 por um número diferente de 3. Logo, a lei que eu vou usar é essa daqui, para x diferente de 3. Certo? Então, eu vou estar calculando aqui o limite de 2x ao quadrado menos 18 sobre x menos 3. E se o valor do limite for igual a f de 3 vale 1, nós teremos continuidade nesse ponto. Senão, a função vai ser descontínua em x igual a 3. Como é que a gente resolve? Primeiro passo, substituir a tendência aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, menos 18, sobre 3 menos 3. Deu 0 sobre 0, 1 indeterminação. 95% dos limites a gente chega em resultado assim. Vamos, então, fatorar. Posso colocar o 2 em evidência aqui. Então, vou ficar com 2x ao quadrado menos 9. Posso fatorar o x ao quadrado menos 9 como x mais 3. Então, fica 2x mais 3, x menos 3. Posso cortar o x menos 3. E aí, substituindo, eu vou ter 2 que multiplica 3 mais 3, que dá 3 e 3, 6, com vezes 2, 12. E aí? Quanto vale f de 3? F de 3 vale 1. E aí, quando nós avaliamos esses dois resultados, nós concluímos que o limite com x tendendo a 3 é diferente de f de 3. Logo, a função é descontínua nesse ponto.
Então, qual é a conclusão? Qual seria a resposta da pergunta? A resposta da pergunta, ele pergunta em quais pontos a função abaixo é contínua. Então, ela tem um problema de descontinuidade em x igual a 3 e nos demais pontos não há problema. Então, eu posso dizer que f é contínua em todos os números reais, exceto o número 3. Então, esse ponto aqui, só um breve comentário. Você vê que a função ela é toda bonitinha, e exceto no ponto x igual a 3, ele muda. Esse ponto aqui, em matemática, é o que a gente chama de singularidade. Toda vez que você tiver uma singularidade, as regras gerais elas não funcionam, depende de uma análise. Então, você fala que a função é contínua, é uma função racional, etc e tal. Mas, nesse ponto, que é uma singularidade, eu tenho que fazer uma análise em separado. Por isso, é um ponto singular. Em geral, quando vocês forem estudar derivada, por exemplo, vocês vão ver que nesse ponto as técnicas de derivação não funcionam. Você vai ter que calcular a derivada usando a definição. E assim sucessivamente. Bom, e agora nós vamos ver a definição formal de continuidade. Quando você quiser ver se uma função é na prática ou não contínua, basta usar aquela condição que nós definimos na transparência anterior, ou seja, verificar se o limite de f de x com x tendendo a é igual a f de a. Essa é a maneira prática de verificar se uma função é contínua ou não. Mas para provar que uma função é contínua, nós temos uma definição. Então, veja, nós temos três condições a serem obedecidas. Uma é a existência da função, outra é a existência do limite. E o que diz a existência do limite? Se o limite de f de x com x tendendo a for L, é necessário que o x menos a menor que delta ocorra se somente se f de x menos o limite for menor que epsilon. Essa é a definição de limite. Dados epsilon e delta positivos. O que muda na definição de continuidade? Na definição de continuidade, além desse limite CL, ele não é só um número, ele é o próprio f de a. Então, se limite for f de a, você está obedecendo à existência do limite, à existência de f de a e a questão de eles serem iguais. E aí a definição de continuidade é simplesmente a reescrita da definição de limite com um f de a no lugar de L. Então, vamos ver essa definição por escrito. Então, eis a definição formal de continuidade. F é contínuo em x igual a A se somente se dado um epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente ao domínio de F, tem-se x menos A menor que delta, se somente se f de x menos f de A for menor que epsilon. Então, é assim que você prova formalmente que uma função é contínua ou não em um ponto A. Vamos aos exemplos. Vamos lá. Como primeiro exemplo, usando a definição de continuidade, vamos provar que a função afim é contínua em todo o eixo real. Então, vamos adotar a função afim
como sendo mx mais n, onde m e n pertencem a reais, e seja A o ponto onde a gente vai investigar a continuidade, um número real qualquer. Para que eu prove, é necessário, né, que dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x menos a menor que delta, se e somente se f de x menos f de a for menor que epsilon. Temos aí a correspondência a ser provada. Culturalmente, é mais fácil partir da expressão mais complicada para mais simples, então eu vou desenvolver a expressão f de x menos f de a. Então, f de x é mx mais n, f de a é m vezes a mais n. Veja que eu tenho n e menos n aqui, eu posso cortar. Eu vou ter, então, mx menos ma, que eu posso colocar em evidência. Então, eu vou ficar com m, x menos a. Posso levar o m para o denominador. Ou seja, se nós adotarmos epsilon sobre módulo de m igual a delta, que é perfeitamente possível, que aqui é uma combinação de números positivos, dá um número positivo, e aqui também você tem a correspondência provada, e a correspondência é o quê? É a continuidade de f da função afim no ponto A. Então, logo, a função f é contínua em x igual a A, e no caso, onde A é um número real qualquer. Então, provamos dessa forma que a função afim é contínua para todos os números reais. Mostre que a função f de x igual a x ao quadrado é contínua para todo x real. Seja A um número real qualquer. Se eu quero provar que a função f é contínua em x igual a A, então eu vou dizer que dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos a menor que delta ocorre se somente se f de x menos f de a for menor que epsilon. Vamos desenvolver um módulo mais complicado, que é esse daqui. Então, quem é f de x? X ao quadrado, f de a ao quadrado. Posso fatorar como x menos a, que multiplica x mais a. Posso separar os módulos pela propriedade de módulos, né? O módulo do produto é igual ao produto dos módulos. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho x menos a, que bate, e isso daqui é justamente o meu problema. Eu tenho que encontrar um número que substitua esse x mais a na desigualdade. Porque eu tenho que relacionar o delta com um múltiplo de epsilon, ou vice-versa. Múltiplo escalar. E aí, nós vamos usar alguma estratégia. Aí você vai ter que, como se diz, tirar um coelho da cartola. Você vai fazer alguma afirmação. E qual é a obrigatoriedade? É que a afirmação seja verdadeira. Não tem fórmula mágica para resolver esse tipo de problema. Veja que quando eu falo em continuidade, eu estou, de qualquer maneira, me remetendo à ideia de limite. Se eu estou me remetendo à ideia de limite, eu estou pensando em um limite com x tendendo a A. Então, vamos supor que x seja da ordem de A. E vai ser algo perto, ou tendendo a A pela direita ou pela esquerda. O módulo de x mais A, por sua vez, vai ser próximo de 2 módulos de A. Posso substituir x mais A por 2A? Não. Na desigualdade, não. Por quê?
Para substituir nessa desigualdade, eu tenho que mostrar, para ela ser verdadeira, eu tenho que trocar x mais a por algo menor. E aqui eu tenho algo próximo, não sei se é menor ou maior. Mas nós podemos, a partir, através dessa estimativa, definir um número menor. Então, vamos supor que módulo de A é menor que x mais A. Concordam comigo? Porque o módulo de x mais A vai ser o módulo de A mais alguma coisa. Ele pode não chegar a 2A, mas ele também não vai ser só A. Certo? Então, de posse dessa afirmação, né, nós podemos substituir x mais A por A, já que A é menor do que x mais A. E aí, feito isso, nós temos que x menos A em módulo é menor que y sobre A. Então, basta que você tome ou adote y sobre A igual a delta. E aí eu estou provando que a correspondência biunívoca é válida, e a correspondência biunívoca significa a continuidade de x ao quadrado em A. Logo, f é contínua em A, onde A é um número real qualquer. Então, pessoal, essa é a maneira de provar continuidade usando a definição. Nem sempre nós vamos usá-la. Aliás, você só é obrigado a usá-la se o exercício ou problema exige que você resolva pela definição. Caso contrário, basta você usar ou mostrar que o limite e a função no ponto eles batem, que eles são iguais. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam bastante exercícios, internalizem bem esse conceito, porque o conceito de limite e de continuidade é muito importante, não só na disciplina de matemática, como em todas as outras disciplinas correlatas. Vocês vão se deparar bastante com o uso desse conceito em várias disciplinas que estão aí pela frente. Obrigado pela atenção e até logo.